Último dos órgãos para descrever, gente, folhas. São exatamente órgãos vegetativos com dois papéis, basicamente, né? Número 1, fotossíntese. E número 2, trocas gasosas com o meio. Sendo que a estrutura da folha, ela está exatamente relacionada com essas duas características, né? Fotossíntese, você vai ter que a folha apresenta uma grande superfície. Ora, essa grande superfície da folha, exatamente para poder otimizar, para poder aumentar a captação de luz, para a fotossíntese poder bombar nesse caso. E, gente, devido à função de trocas gasosas, a gente vai ter uma pequena espessura na folha. Essa pequena espessura tem o objetivo de facilitar a difusão de gases por dentro da folha. Pronto, gente, está então explicado por que a folha é do jeito que é. Superfície grande para melhorar a captação de luz, espessura pequena para facilitar a difusão de gases. Quando a gente vai lá e analisa uma determinada folha, ela tem alguns componentes para a gente lembrar para vocês. Então, representando, moçada, o caule ao qual a planta, a folha, está ligada. Componente número 1, bainha, né? Bainha, exatamente, é a região onde você vai ter a conexão da folha com a estrutura do caule. Dependendo do tipo de folha, né, gente? Às vezes, essa conexão é através de um único ponto. Às vezes, essa conexão é através de toda a estrutura da bainha. Então, dependendo da folha, às vezes a bainha conecta o caule por um ponto, às vezes por toda a estrutura da bainha, por toda a estrutura do caule, ela abraça o caule, né? Folhas do tipo peciolada, folhas típicas de plantas dicotiledôneas, ligam por um ponto, e aquelas folhas invaginantes, típicas de monocotiledôneas, a bainha abraça o caule e ela liga por toda a extensão do caule. Voltaremos já a lembrar disso. Antes, eu lembro para vocês que pecíolo é o nome que você vai dar para o cabinho da folha. Sendo, gente, que internamente nesse cabo nós vamos ter os vasos condutores de seiva. Xilemas, floemas, passando dentro do pecíolo. E aí a gente vai ter a lâmina ou limbo, onde lâmina ou limbo é a superfície da folha, quem efetivamente vai ser responsável com fazer a fotossíntese. Para poder, moçada, receber açúcar, levar água e sais minerais, o pecíolo se divide para poder ir para as várias regiões da lâmina, para as várias regiões do limbo. E aí você vai ter as nervuras da folha. Ora, as nervuras são ramificações do pecíolo. Então o pecíolo vai ramificar. E como são ramificações do pecíolo, dentro do pecíolo tem os vasos condutores. Então, dentro das nervuras, nós teremos também os vasos condutores de seiva. Notem que no meu desenho feioso, nós colocamos uma folha bem genérica, bainha, conexão do caule por um ponto ou por toda a extensão do caule, dependendo da folha, pecíolo, o cabo, vasos condutores dentro, laminolimbo, superfície de fotossíntese, nervura, ramificações do pecíolo. Se eu cortar bem aqui essa folha e mostrar essa folha no microscópio como ela funciona, lá vamos nós apresentar algumas camadas em relação à estrutura da folha, como ela é vista ao microscópio. Gente, o tecido mais externo da planta vai ser a epiderme, né? Na verdade, a epiderme vai ser o tecido de revestimento na estrutura primária da planta. Lembrando que folha só tem estrutura primária, então o tecido de revestimento é a epiderme. Sendo que você tem uma epiderme superior, uma epiderme em cima, e você tem uma epiderme inferior, uma epiderme embaixo. Isso varia de folha para folha. Mas eu vou colocar aqui o que é mais tradicional, o que acontece na maioria das folhas. Na maioria das folhas, a cutícula ela está exatamente associada à epiderme superior.
Cutícula, né, gente? Aquela estrutura de papel impermeabilizante. E daí, Landim, e daí que a parte de cima da folha está exatamente virada para o sol. Então está recebendo luz direta do sol, o que tem duas consequências. A parte de cima da folha apresenta muita luz e automaticamente apresenta altas temperaturas. Porque é mesmo, gente, que de modo geral a cutícula deve estar localizada na face superior. Ora, a cutícula deve estar localizada, de maneira geral, na face superior, que a face superior está mais exposta ao sol, ou seja, ela vai ter maior temperatura e automaticamente uma maior tendência a perder água. Para poder segurar essa perda de água, a cutícula é impermeabilizante. Tanto é que a gente comentando, né, que o lado de cima da folha, ele é brilhoso. Ele é brilhoso de cera. A cutícula é a base de cera na face superior. Mais exposta ao sol, temperaturas, T maiúsculo, né? Temperaturas, maior tendência a perder água. Para segurar essa perda de água, a cutícula. Por outro lado, moçada, associado à epiderme inferior, nós vamos ter, o estômato, né? Estômato é aquela janelinha, onde através dessa janelinha, duas coisas muito importantes vão acontecer. Nós vamos ter, basicamente, a captação de gás carbônico para a planta poder fazer fotossíntese, o que, claro, é o mais importante. Só que toda vez que o estômato abre para o CO2 entrar, água escapa. Então você vai ter a perda de água através de mecanismos de transpiração. Ou seja, o estômato ele acaba sendo um problema, porque para você captar CO2 e fazer fotossíntese, o estômato abre, inevitavelmente a água ela vai acabar escapando. Claro que eu quero que a planta faça fotossíntese. Claro que eu não quero que a planta desidrate. De modo, gente, que eu quero que quando o estômato abra, perca o mínimo de água possível. E é por isso que os estômatos normalmente estão localizados embaixo. Os estômatos normalmente localizados na face inferior, por um motivo muito simples, né? Na face inferior está na sombra. Ora, gente, diferentemente daqui de cima, que está de cara para o sol, aqui embaixo está na sombrinha. Ora, como está na sombrinha, está menos exposta ao sol. Como está menos exposta ao sol, automaticamente você vai ter uma temperatura mais amena e automaticamente você vai ter uma menor tendência a perder água. Quanto mais alta a temperatura, maior tendência a água evaporar, maior tendência a perder água. Como você agora está na face inferior sombreado, não pega sol direto, temperaturas mais tranquilas, perde-se menos água quando abre o estômato para poder captar o CO2 e fazer a fotossíntese. Sendo, gente, que entre a epiderme superior e a epiderme inferior, nós temos uma camada chamada de mesófilo. Meso, meio, filo, folha. É o meio da folha. E o que a gente tem no mesófilo, no meio da folha? Ora, no meio da folha, alguns componentes, como por exemplo, né? Isso aqui, né? Que vai ser o pecíolo. Ou dependendo do ângulo que você pegue, as nervuras. Então você vai ter o pecíolo ou as nervuras, vai depender do ângulo do desenho que você está fazendo. E nós vamos ter no pecíolo, na nervura, dois componentes. Uma camada, moçada, chamada de bainha, onde a bainha ela é uma camada superficial de células que vão então envolver os vasos condutores de seiva. Ou seja, a bainha, o papel dela é exatamente envolver os vasos condutores de seiva. Então aqui dentro eu tenho os vasos condutores de seiva, de modo geral, xilema por cima e floema por baixo.
né, dentro do pecíolo da nervura, a bainha para envolver os vasos e os vasos em si. Nós temos também, gente, no mesófilo, o que há de mais importante, que é o parênquima que vai fazer fotossíntese, né? Então, dentro do mesófilo, nós teremos lá, né, pecíolo, nós teremos lá nervura e nós vamos ter também o parênquima clorofiliano. Opa, para quem não lembra, né, o parênquima clorofiliano é o parênquima especializado em fotossíntese. Ele pode receber outros nomes, né? Parênquima clorofiliano, ou parênquima de assimilação. Ou ainda, né, gente, o nome clorênquima, uma junção dos nomes parênquima com clorofila, sendo que esse parênquima clorofiliano de assimilação ou clorênquima tem lá duas versões dele na folha. Em cima, o chamado parênquima palissádico, embaixo, o chamado parênquima lacunoso ou parênquima esponjoso. Esponjoso ou lacunoso, chame como você achar mais bonito. Cara, eu imagino a prova do Enem falando sobre isso, mas não que você tenha que saber decorado cada nome desses. Mas situações problema. Ah, por que a cutícula ela tem que estar em cima? Ah, porque em cima pega mais sol para poder segurar a evaporação. Por que os estômatos têm que estar embaixo? Ah, porque embaixo está na sombra, né? Quando o estômago abrir, perde menos água. Ou seja, as ideias, né? As ideias são mais importantes do que os nomes. E, mesmo que você não saiba os nomes, mesmo que você não saiba decorado característica de cada parênquima desses, é interessante que você entenda porque que cada um é do jeito que é. Você pega lá o parênquima palissádico, beleza, me organizando aqui, o parênquima palissádico, ele é caracterizado por apresentar células em pé e justapostas, coladinhas umas nas outras. Ora, como assim, Landim? Desenhando, né? Células em pé, uma, duas, três, várias e várias, e justapostas, coladinhas umas nas outras. E por que é interessante que no parênquima palissádico, que ele fica associado à epiderme superior, células em pé e justapostas? Porque, gente, aqui em cima, você pega sol pra caramba, tem muita luz. E daí, Landim? E daí que o excesso de luz destrói a clorofila. Uma vez que o excesso de luz destrói a clorofila, atrapalha a fotossíntese. Se isso aqui é um tecido especializado em fotossíntese, definitivamente eu não quero que você destrua a clorofila. Daí, pensa comigo, se a célulazinha ela ficasse deitada, a célula deitada ia pegar luz aqui, 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 aqui e aqui. Ele ia pegar luz em toda essa extensão. Ele ia pegar tanta luz que a clorofila seria destruída. Ou seja, não adianta, eu quero clorofila para fazer fotossíntese. A natureza, sábia natureza, deixa então a célula em pé. Uma vez que a célula está em pé, ela só vai receber luz nesse ponto. O objetivo é exatamente reduzir a superfície de exposição à luz. Reduzir a superfície de exposição à luz intensa que a gente tem lá em cima, exatamente, moçada, para poder evitar a destruição da clorofila. Opa, só conseguindo aqui um espacinho um pouco maior, para poder, nesse caso, evitar a destruição da clorofila. Pronto, gente, está lá. A natureza não dá ponto sem nó, então diminuir a superfície de exposição à luz intensa que vem de cima para evitar a destruição da clorofila. Por isso que, como eu disse, não quero células deitadas, elas vão pegar luz demais, toda essa extensão destrói a clorofila. Eu quero células em pé para diminuir a exposição à luz. Só que tem um detalhe, né? E a luz, moçada, que vem inclinada? E a luz que vem em diagonal? De qualquer maneira, iria pegar na lateral da célula e acabar destruindo a clorofila. Por isso que as células, além delas serem em pé, elas são justapostas, né? Coladinhas umas nas outras. Para cada célula, protege a célula vizinha da ação do sol.
Em outras palavras, se não apenas a luz vem reta, se ela vier de bandinha, tem problema não. Essa célula aqui protege a célula do meio. Se ela vier de lado, essa célula aqui protege a célula do meio. Aliás, de onde quer que a luz ela venha, na verdade, moçada, nessa célula só vai pegar a luz nesse pedacinho, nessa célula só nesse pedacinho, nessa célula só nesse pedacinho. Cada célula protege a célula vizinha do excesso de luz. Você só vai pegar a luz numa pequena porção da célula, lá na porção de cima, de maneira a evitar a destruição da clorofila. Por isso que o parênquima palissádico, ele está em cima, porque a luz que vem de cima, ela é muito mais forte. Landinha embaixo tem luz? Tem, né, gente? Embaixo tem luz. Afinal de contas, está aqui o chão, bem ou mal, a luz bate no solo e reflete. A luz bate no solo e reflete. Entretanto, duas coisas. Primeiro que quando a luz bate no solo e reflete, cara, já é bem menos luz, né? Parte da luz já foi absorvida por outras estruturas e aí vai. E segundo, que a luz vem completamente na doida. Não é que nem, moçada, a luz que vem do sol, que ela vem no ângulo perpendicular à Terra. Então ela vem no ângulo perpendicular à folha. Aqui não, né? É uma luz que ela é mais fraca, que ela vem de um lado, de outro. Vou dizer para vocês que a luz agora é difusa. O que quer dizer que a brincadeira é o contrário, né? Gente, quando você está recebendo luz demais, você quer se proteger da luz. Então, como aqui em cima você está recebendo luz pra caramba, você quer se proteger da luz. Entretanto, aqui embaixo, está na sombra, tem menos luz. Essa luz ela é mais fraca e ela vem de vários ângulos. O que quer dizer que para fazer fotossíntese, você não quer agora se esconder da luz. Você quer agora se expor à luz. É por isso que no parênquima esponjoso ou lacunoso, característica número 1, as células elas estão dispostas aleatoriamente em termos de posição. Elas estão, gente, aleatoriamente dispostas em termos de posição. Por quê? Que nem, moçada, quando tá lá na época do verão, você tá na praia pegando sol, né, sol demais, né, você vai lá se proteger do sol, na época do inverno, num lugar muito frio, é você procurando aquele fiozinho de raio de sol para ajudar você a se aquecer. Então eu quero que a luz aqui de baixo, que reflete no solo, ela é difusa, ela é fraca. Eu quero, moçada, uma célula que está localizada nesse ângulo para poder captar essa luz fraca. Não tem perigo da luz destruir a clorofila, ao contrário, eu quero me expor ao máximo à luz. Eu quero uma célula nesse ângulo para poder captar um raio de luz que venha nesse ângulo de cá. Enquanto em cima é eu me protegendo da luz, embaixo é eu tentando me expor. Porque a luz é fraca, então eu vou tentar me expor o máximo possível a essa luz para otimizar a fotossíntese. Tanto é que, primeira característica que a gente tem em relação ao parênquima esponjoso, ao parênquima lacunoso, quando você pega lá o parênquima esponjoso, o parênquima lacunoso, característica número 1, as células não estão em pé justapostas, as células estão em disposição aleatória. Na doida, essas células em disposição aleatória, exatamente com o objetivo de captar melhor a luz fraca que reflete a partir do solo. Ou seja, agora você não quer se esconder, agora você quer se expor ao sol. Então as células na doida, em vários ângulos, tem célula em um determinado ângulo para captar um raio de sol que vem no ângulo, em outro ângulo para captar um raio de sol que vem no outro ângulo, captar melhor a luz fraca que reflete a partir do solo. Ah, e por que o nome é esponjoso? Ora, porque ele é esponjoso, ele tem células espaçadas, que nem acontece em uma esponja. O objetivo, moçada, dessas células espaçadas é exatamente para quando os gases, tipo CO2, entrarem, CO2, então, gente, ele tem espaço, ele tem espaço, ele tem espaço, ele tem espaço para poder se difundir. Então, células espaçadas com lacunas, lacunoso, como se fosse uma esponja, para poder facilitar a difusão, a distribuição de gases a partir da janelinha do estômago.
a partir do estômato. Por isso, não é coincidência. Notem que o parênquima esponjoso está associado à esponja, né? Ao estômato. Tem o estômato aqui embaixo, associado ao parênquima esponjoso, porque é o estômato que vai captar os gases. Então, células espaçadas, facilitar a difusão dos gases a partir do estômato por dentro da folha. Eu sei, moçada, que meu esquema não ficou lá muito bonito, mas, rapidamente, só para lembrar. Epiderme superior, associada à cutícula. Epiderme inferior, associada aos estômatos. Meio da folha, mesófilo. Parênquima palissádico, células justapostas em pé para se proteger do sol. Parênquima esponjoso ou lacunoso, células aleatórias para captar melhor a luz fraca, que reflete do chão, e muitos espaços para que você possa ter a difusão dos gases, tanto de respiração quanto de fotossíntese.